Dia 2 de setembro, último dia de janela de transferências no futebol brasileiro. A janela de transferências do Vasco foi bastante agitada, a gente não pode negar. E o Vasco ainda mira a contratação de jogadores. O atacante inglês Dele Alli, ex-Tottenham da Inglaterra, pode estar na mira do Vasco da Gama. O jogador está sem contrato e sem clube atualmente. E o Vasco também anunciou a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, depois de uma novela e uma reviravolta danada. E o Admar Lopes, diretor do Vasco da Gama, pretende contratar mais um zagueiro para o sistema defensivo e para o lado direito do campo do Vasco da Gama. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente que é muito importante e clica no botão de hypar para divulgar nosso conteúdo. Chegamos à marca de 12.200 inscritos, obrigado pela moral, vamos por mais, vamos chegar a 12.210 agora aí, beleza? Dá aquela moral. Agora vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o diretor do Vasco da Gama, Admar Lopes. O Admar Lopes falou que pretende e vai sim contratar mais um zagueiro destro, que joga pelo lado direito. Então vamos lá, segundo informações do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, é o seguinte: o Vasco vai sim contratar mais um zagueiro destro. O perfil é de um jogador de composição, para compor elenco, que consiga competir em alto nível. Lembrando que a janela de transferências internacional fecha hoje, né? No caso, essa notícia foi no dia de ontem, então fechava amanhã. Então a janela hoje, pessoal, ela se encerra, bateu meia-noite, o Vasco não pode contratar mais ninguém que tenha contrato, tá? Então é informação importante para você saber. Mas após isso ainda se poderá contratar jogadores livres do mercado, ou que estejam atuando na Série B, na Série C e na Série D. Então o Vasco, ele pode contratar jogadores que está livre no mercado e que estão livres ali atuando na Série B, na Série C e na Série D, tá? Então é importante, querendo ou não, o Vasco vem monitorando alguns jogadores que jogam na Série B, né, por ali. Então vamos esperar, vamos ver se o Vasco vai conseguir contratar mais um zagueiro. Eu acho que seria importante o Vasco conseguir contratar mais um zagueiro que joga ali pelo lado direito, para compor elenco, né? A gente sabe que o Cuesta hoje ele é titular absoluto no Vasco. Basta essa data FIFA aí, e eu espero que no jogo da volta contra o Botafogo a dupla de zaga seja Robert Renan e Cuesta, né? Acho que não tem discussão nisso. E precisa de um jogador ali para compor elenco. O Vasco tentou alguns nomes. Tentou o Diego Carlos, tentou o Alan Saldívia. Não conseguiu fechar a contratação de ninguém mais, né? O Vasco se encerrou ali no Cuesta. Agora busca contratar e, segundo o Flávio Dias, o Vasco vai sim buscar mais um jogador para compor elenco, né, para ser um reserva ali do Cuesta. Até porque quem hoje é titular do Vasco na zaga é o Hugo Moura, que é improvisado, ele é volante improvisado na zaga. É algo ali também que é surreal. Falando de zagueiro que joga pelo lado direito, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, né? Nas suas redes sociais o Vasco anunciou, tá aqui ó, Carlos Cuesta. O Vasco acerta a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, tá? Então informação importante para a gente poder saber em relação ao zagueiro colombiano. E o colombiano, inclusive, nas suas redes sociais falou o seguinte: é um orgulho chegar ao Vasco da Gama, obrigado pela confiança e apoio desde o primeiro dia. Mal posso esperar para entrar em campo e dar no meu máximo em cada partida. Vamos juntos, gigantes da colina, disse o Carlos Cuesta em seu Instagram. Então, cara, vamos torcer pro Cuesta dar certo no Vasco. Eu acho que é um jogador que pode sim dar certo no Vasco da Gama. É um baita jogador, é um jogador convocado para a seleção colombiana, é um jogador que era titular, né? Pô, na Copa América, na final da Copa América ano passado. Então, cara, é importante, querendo ou não, o Vasco está buscando esses tipos de jogadores titulares na Colômbia, convocados, jogou Copa América contra o Messi, contra a Argentina. E o Cuesta, que foi uma reviravolta danada nessa janela de transferência, né? O jogador estava praticamente acertado com o Spartak Moscou, aí não deu certo lá por conta de algumas questões burocráticas. Aí, afinal de tudo, o jogador voltou para a Turquia, para o Galatasaray, e aí agora fechou seu acerto com o Vasco da Gama e foi anunciado oficialmente, né? O Cuesta, que era a prioridade do Vasco nessa janela para o sistema defensivo. Então, a prioridade o Vasco pelo menos contratou. O zagueiro que o Diniz, que o Pedrinho, que o Admar Lopes queria, contratou pelo menos, chegou.
Vamos ver se vai dar certo, vamos torcer pra isso, né, pro zagueiro colombiano aí, Carlos Cuesta, chegar ao Vasco e jogar muita bola. Acho que seria muito importante. E lembrando que hoje, pessoal, às meio-dia vai ter a apresentação do jogador, tá, oficialmente. Então vai ter aquela coletiva ali, tanto do Cuesta e tanto também do Matheus França, tá? Vai acontecer essa coletiva no dia de hoje. Deixa eu pegar até a informação pra mostrar pra vocês, né, que vai ter essa apresentação. O Vasco informou, tá aqui, ó. Tá aqui na tela aqui agora, ó. Tá aqui, ó, o Vasco informa que fará entrevista coletiva de apresentação do atacante Matheus França e também do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Então, tá aí, né, nessa terça-feira, dia 2/9, às meio-dia, lá no centro de eventos do Old Watch Office. Cara, eu não sei por que o Vasco tá colocando essas coletivas, apresentações, tudo nesse centro de eventos, né? Talvez possa ser que tá rolando alguma reforma ali no CT, né, nesse quesito ali da sala de coletiva e tudo mais. Pode ser, né? Pode ser que aconteça. Vamos aguardar, vamos esperar. Mas é algo ali também importante pra gente notar, porque o Vasco não tem mais colocado coletivas no CT Maci Barbosa e nem lá em São Januário. Tem somente colocado as entrevistas ali nesse centro de eventos lá na Barra da Tijuca, né? Enfim, bom, e outro ponto em relação a isso é que não tinha hora melhor, né? Depois dessa data FIFA, é um bom tempo para descansar o Tietê, para se recuperar, pro Jair, se a lesão dele não for nada grave, né, voltar a jogar, e também o PH, né? Além disso, bom tempo para adaptar minimamente e entrosar os novos reforços do elenco, né? O Vasco contratou alguns bons jogadores, precisam pegar um ritmo de jogo e um entrosamento. E, pô, essa parada pra data FIFA pro Vasco parece ser excelente. A gente falou a mesma coisa na parada pro Super Mundial, né? E não foi isso que aconteceu. A gente tinha goleado São Paulo, aí teve a data FIFA, falamos assim, pô, data FIFA não, teve o Mundial de Clubes. A gente falou, pô, o Vasco vai voltar bem melhor. Coisa nenhuma, o Vasco ganhou poucos jogos depois que voltou do Mundial, né? Algo ali inaceitável também. Então, cara, é importante porque, querendo ou não, o Tietê vai ter mais tempo pra recuperar, o próprio Jair também vai ter mais tempo pra recuperar, e o PH, né? PH que é um jogador importante no Vasco. E a zaga do Vasco espera que seja formada pelo Robert Renan e também pelo Carlos Cuesta. Por mais que o Lucas Freitas fez uma boa partida, né, contra o Sport, mas o titular da posição ali é o Cuesta e também o Robert Renan, beleza? Bom, uma outra informação, pessoal, do Erivelton Tubarão é sobre o atacante inglês Dele Alli, tá? Vocês conhecem o jogador? Não conhecem? Fala pra mim aí. Ele estava prestes a ser especulado no Vasco, né? O jogador que atualmente está sem clube, tá? Poderia ser um novo reforço importante para o clube cruzmaltino. Com o fechamento da janela, pode complicar uma possível investida do clube. Então vamos lá, o jogador ele tá livre no mercado, né? O Dele Alli tá livre no mercado. Tem 29 anos de idade. Pra quem acompanha futebol europeu sabe quem é o Dele Alli. É um jogador que, pô, no futebol europeu que jogava muita bola, decaiu do nada na sua carreira. Do nada, foi um jogador que, cara, olha aqui, ele valia no mercado 25 milhões de euros, né, em 2022, e hoje é um jogador que não consegue jogar, não consegue dar certo nas suas equipes, né, e é um jogador que tá livre no mercado, então chegaria de graça pro Vasco o atacante Dele Alli. Talvez o Dele Alli pode estar na mira do Vasco da Gama, né, segundo ali o Erivelton Tubarão. Você acha, torcedor vascaíno, que vale a pena? Um jogador de 29 anos, nasceu da Inglaterra, tem 1,88 de altura, joga como meio ofensivo, ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção da Inglaterra, né? É um jogador que tá sem clube, ele tava no Como, o último clube dele foi o Como, lá da Itália. Ele tem o valor de mercado dele é de 2 milhões de euros, então é um valor bem de boa, né? Bem tranquilo pro Vasco pagar. A gente pode dar uma olhada no mapa dele aqui, ele joga como meia ofensivo, meia central, meia esquerda. O desempenho atual dele é algo que é desesperador, né? É algo que é desesperador. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o desempenho dele. Ele fez um jogo nessa última temporada 24 e 25. Fez um jogo somente lá no Como. Na temporada 22 e 23, ele tava, se eu não me engano, lá no Besiktas. Tá aqui, ó, Liga Turca. Ele fez somente 17 jogos, 3 gols e 0 assistências. Jogou poucos jogos lá no Besiktas. Tá aqui, ó, teve lesão,
enfim, é um jogador que vem muito mal na sua carreira. Não sei se seria algo positivo Dele Alli vir pro Vasco. Não sei não, eu tenho certeza, né? Temporada 21 e 22, que na época ele tava jogando na Premier League e tudo mais, 29 jogos, 2 gols, 1 assistência. Ele é um jogador que era titular no Tottenham há um tempo atrás, né? Ele ficou marcado pelaquela comemoração que faz alguma coisa com o olho, assim, né? Lembra? Vocês lembram disso, assim? Ele ficou marcado por essa comemoração e depois disso o cara, meu irmão, parece que se aposentou do futebol praticamente, né? É algo ali incrível que aconteceu com o Dele Alli, de um dos jogadores ali, pô, excelentes jogadores no mercado da bola, né? Jogando no futebol europeu, o cara virou um bagre do nada, né? O cara virou um bagre do nada. Eu não acho que tenho expectativa de ter o Dele Alli no Vasco, não. Acho que seria importante, né, pra talvez futuramente, pra trazer uma mídia pro Vasco e tudo mais, mas eu acho que o custo-benefício não vale muito a pena, não, em relação a contratar esse atacante aí inglês, Dele Alli. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno? Você acha que vale a pena? Não vale a pena? Contrataria? Não contrataria? Fala pra mim aí, deixa nos comentários. Bom, pessoal, tô trazendo esse vídeo por agora porque não tem muitas notícias do Vasco, né, particularmente, e eu não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês com notícias e tudo mais. Pretendo, inclusive, trazer o vídeo de reação aqui no canal, né, então fiquem ligados aqui pra vocês. O vídeo da reação dos flamenguistas, fiquei devendo a vocês esse vídeo, não postei, né, então vou postar aí umas 2 horas da tarde, vou postar aqui no canal, 2, 3 horas ali, postar pra vocês assistirem, beleza? Pra gente rir um pouquinho nessa parada pra data FIFA. É uma data FIFA bem chata, né, cara? O Vasco não tem muitas notícias pra gente poder falar, então com isso eu vou trazer aqui os vídeos de reação dos flamenguistas. A galera tá gostando dos vídeos de reações dos rivais, né, que eu trouxe no dia de ontem. Quem não assistiu, assiste lá também, que tá muito maneiro. Eu vou trazer o vídeo de reação dos flamenguistas também pra vocês aí daqui a pouco. Então fiquem ligados aí pra todo mundo assistir, pra todo mundo dar uma risada nessa data FIFA que tá entediante. Quase não tem notícia do Vasco da Gama, né, mas segundo informações do Atenção Vascaínos, o Vasco pode ainda e deve contratar mais um zagueiro. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, abraço a todos, abraço!